Sejam todos bem-vindos, e boa noite, Leia, e boa noite a todos que estão aqui. A aula agora é a aula número 159, e nós vamos falar sobre xenomorfos. Mas eu resolvi mostrar um artista. Olha só esse desenho. E esse desenho é de um artista chamado H.R. Giger. Eu acho que vocês conhecem a obra dele, os pesadelos feitos das obras dele, né? Vamos ver se tem uma outra aqui, olha só. Eu quero que vocês vejam esse grafite, como ele foi traçado, as unhas, como foi esticado, as asas. E vamos voltar para cá. E mostrar mais algumas coisas desse gênero. Não quero mostrar os bem acabados, eu quero mostrar aqueles que aparece o traço, a construção. Agora você já sabe quem ele é, quando olham esse desenho. Então, é uma obra de pesadelo, H.R. Giger. O artista por trás do Aliens, provavelmente H.R. Giger deu um pesadelo. O pintor suíço foi responsável pela criação dos monstros mais icônicos da história da imaginação humana, que é o xenomorfo. Esse xenomorfo é uma implacável espécie alienígena que escoa no centro da franquia de filmes como Aliens. Se você não conhece um xenomorfo pelo nome, você conhece de vista. A cabeça preta em forma de berinjela, os dentes, estalactites gotejantes, o corpo esguio e pontudo, que parecem estranhamente humanos, a cauda armada. O xenomorfo é como Saturno, do Francisco Goya. Um Saturno devorando seu filho, vindo à vida, como um alienígena de duas partes desesperadora do espaço. A prática artística de Giger foi moldada a partir do fascínio precoce por caveiras e múmias. E coisas assim. Ele disse no Time Out, em 2009, bem como seus próprios medos da infância. Ele nasceu em 1940, em Chur, na Suíça. Ele começou a esboçar e desenhar como menino para canalizar seu medo de pesadelos recorrentes e sonhos estranhos. Ele falou repetidamente sobre isso, disse Andreas Hirsch, curador da amostra do programa 2011 H.R. Giger Traum und Vision, traduzido em H.R. Giger Dreams and Vision, no Kunsthaus Wien, em Viena. Tornou amigo do artista. De acordo com Richard, a casa da família Giger, em Chur, alimentou sua ansiedade. Ele lembrou com janelas abertas que davam para becos escuros dos porões daquele antigo prédio que despertou nele temores desde cedo. Eu vou dar uma lida aqui e depois de terminar, a gente começa, tá? Ele disse, esses medos foram combinados com o fascínio precoce que essas coisas tinham para ele. A prática artística de Giger foi moldada a partir do fascínio do precoce por caveiras e múmias, como ele disse à revista Time em 2009, bem como seus primeiros na infância. Ok? Deixa eu ver o que mais, que eu vou dar uma lida aqui. Essa é legal. Nas mesas e balcões, Giger colocou seus cadeiros em Harkonnen, tronos pretos de alumínio, originalmente projetados no filme perdido de Duna, de Jodorowsky, da década de 1970. Esse filme nunca foi filmado. E olha isso aqui. Vou contar a história para vocês. Ele não parou de criar arte. Ele apenas voltou sua atenção para o escopo da arte de ambiente no contextos maiores. Então ele fez um ciclo de design de interiores, encontrando seu caminho no mundo da arte mais tarde, como artista maduro, criando espaço para criaturas habitarem. Esse cara era muito doido. Ele fazia capas de músicas, de hard rock, de punk rock, de coisas assim. Era um cara meio estranho. E esse sujeito estranho, ele foi descoberto por Jodorowsky. Quando o Jodorowsky viu, entrou em contato com ele, ele estava selecionando uma equipe para fazer um filme, que era Dunas. O filme não aconteceu, mas graças ao roteiro e o storyboard criado por Moebius, esse filme influenciou muitos outros filmes, que às vezes vocês não conheçam, como Star Wars, Blade Runner, Duna não, porque o Duna foi o filme que ele queria fazer e não conseguiu, o Jodorowsky. Star Wars, Blade Runner, tem um outro também que era Abismo, qual outro filme que foi? São filmes desconhecidos aí, teve vários outros, não estou lembrando agora, mas eles foram inteiramente influenciados pelo Jodorowsky, e as pessoas que ele escolheu foram chamados como Vangelis, como H.R. Giger, como, olha as artes dele. Vocês lembram disso daqui? Isso aqui está em Aliens. Então, influenciou a Aliens, é claro. O visual de Aliens, né? Então, os artistas que ele chamou, tipo Moebius. Oi, Bernardo, lembro sim. Bastante tempo.
Eles foram chamados, esses artistas e a equipe que foram chamados para outros filmes que vocês conhecem muito bem, que faz parte da nossa vida, do cinema moderno. Ou seja, um filme que não aconteceu, influenciou muita coisa. Mas a gente não está falando de Jodorowsky, a gente está falando de H.R. Giger. E eu estou mostrando as ilustrações de H.R. Giger. Olha os desenhos. E eu quero que vocês vejam por quê. Porque quanto mais referências e fontes vocês tiverem, mais criativos vocês são. E as fontes têm que ser, claro, fontes interessantes, artistas interessantes. Veja, esse daqui é um restaurante que ele criou. Acho que esse é de Paris, não é o do Japão. É um visual meio surrealista, psicodélico e aterrorizante. Este, eu creio que não é Jodorowsky esse visual. É um pouco Jodorowsky a parte do cenário, mas essa parte da arma, esse daqui, eu acho que é Moebius. Então é a união dos dois. Por exemplo, essa cabeça aqui foi Moebius. Certo? Ok. Nós estamos entrando em xenomorfos e depois em alienígenas. Eu achei que era interessante começar com isso. Claro, sempre, Luan. Wilton, desculpa por sair um pouco da caixinha. Posso lhe fazer uma pergunta? Aqui precisa dessa interação. Nós precisamos, boa noite, Ed20. Nós precisamos dessa interação. A gente precisa de perguntas e de conversas para essa aula funcionar. Por isso, quando alguém vai fazer uma pergunta, é maravilhoso. Eu quero que você pergunte. Olha que desenho mais bem elaborado, mais bem esboçado. Quando fizer a pergunta, eu vou ler, tá? As rotações. Depois eu quero mostrar umas criações minhas. Tenho dificuldade em juntar a parte do antebraço em questão da parte superior e inferior. Boa, é uma boa pergunta. E vamos ver isso daqui? E depois eu quero falar do braço e antebraço agora, enquanto a gente faz esses estudos. Tá? Olha que lindo esse aqui. A estrutura, a evolução. Olha esse estudo. Esse estudo me lembra muito quem? Leonardo da Vinci. Por falar nisso, deixa eu mostrar uma coisa. Voltar ao primeiro desenho. Aquele primeiro desenho que eu tinha mostrado. Aqui. Tem sim, tem no meu canal. O estudo de braços. Tem sim. Eu já trabalho com isso aqui. Tenha paciência comigo aí. Não sai daí. Vamos em volta. H.R. Giger, a arte, tá aqui. Eu quero voltar àquele primeiro esboço que eu mostrei. Que é um esboço antigo. Não é esse mimetizado e interferido e misturado com IA. Esse daqui. Olha quando ele escreve do lado, ele coloca flechas, as setas, ele indica angulação e movimento. Veja como ele trabalha bem isto. Então, olha os estudos e se identifiquem com isso. Olha o Leonardo da Vinci quando faz também. Quando ele faz o estudo, ele coloca a direita, a esquerda. Viram? Vamos ver o braço aqui rapidinho e vamos continuar essa questão de estudo. Por isso, quando nós fazemos esses estudos que a gente fez ontem, de texturas, cores, nós criamos esse daqui, nós vimos isso, nós escrevemos e nós colocamos as ideias que surgem, isso daqui é geracional. Tem no meu canal, como eu falei, né? Isso daqui, ó, muita gente faz isso daqui e desenvolve, coloca, vem pra cá, e eu quero que vocês vejam esse esboço e saiam daquele trabalho bem feitinho, gourmetizado, bonitinho, feito por IA, e imagine a criação livre da mão. Olha, esse aqui é cover, não é a criação, não é isso que vocês querem. Vocês querem ser capazes de criar. Então, o croquis e o esboço. E essa é a minha insistência, tá bom? Vamos lá? Eu sei que o desenho bonito vai chamar a atenção das pessoas, mas a criação é outra coisa. Boa noite, Ana Pintura. Como é que você tá, minha amiga? Ana Pintura facial. Ó, na aula, a gente já deu essa história de braço. Tá lá perto da aula de mãos e braço, vai achar fácil. Voltando pra cá. Aqui, ó. É exatamente disso que você estava falando? Sobre a torção e a virada? Nós fizemos isso daqui. Nós fizemos esses estudos. Certinho. Tá. A ideia que temos presente nisso é o seguinte. Você tem o ombro. Todo desenho tem seu processo. Já a IA já cria o produto verdadeiro, é o inimigo do desenhista. E também é o inimigo de todo mundo, porque você não está praticamente copiando, criando. A IA não vai criar.
ela faz uma pesquisa, ela monta os dados e ela gera alguma coisa. Aí tem um erro, não existe o pensamento. Deltoide, meu amigo, pensa nessa gota aqui, ó. Essa gota é o deltoide, beleza? Daqui, ó, você vai ter um músculo que é o tríceps e na frente tem o bíceps, beleza? Agora, aqui, ó, é o cotovelo. Então, se você virar esta ponta, é melhor você dar aula lá, porque aqui eu vou dar rápido, não vai dar certo. Mas vou tentar, ó. Essa ponta é o cotovelo. E é daqui que você vai imaginar a virada, a inclinação, deixando reto. Mas pensa o seguinte, dica de ouro, essa distância é maior que esta distância. Para você ter ideia, o tamanho disso daqui, desta parte, deixa eu pegar um outro lápis, aqui está. Se eu colocasse aqui, seria o tamanho da palma da mão. Aqui é o centro da palma da mão. Tá certo? É o centro da palma da mão. Isso significa que o cotovelo vai estar aqui. Entende? Ó? A distância do meio da palma da mão é o tamanho do cotovelo até o ombro. Isso daqui é muito importante. Eu tô bem, sim. Eu não sei se vai ser útil uma aula tão rápida assim, tá? Porque a gente vai falar de xenomorfo, beleza? Tá aí, certo? É essa a distância. Bom, vamos ver o desenho que eu fiz aqui. Aqui está. É meio grandão, mas eu acho que eu vou mostrar em partes, não cabe aqui na tela, mas vamos tentar. Aí vai. Ó, eu não fiz assustador, eu queria que fosse um ser mais benigno, mais estudioso. E a escrito, ó. He has 7 eyes similar to eyes of the large squid. Tá vendo? Aqui. Aí você procura o squid e você sabe como que é o olho dele, ó. O nome dele é Capricórnio. Olha os dedos. Então, eu pego aqui, puxo, coloco os detalhes. Esse daqui é uma projeção frontal. Aí eu virei o desenho, projeção lateral. E aqui à direita, eu desenho a perspectiva. Esta é uma folha de projeto. Próxima. Eu coloco a sua nave, como é. A bola de futebol onde ele está bem aqui, ó. É o Senior Office, aqui que ele está. E aqui são os comandados. O monitor, navigator, o piloto e o monitor. Então eu faço vista superior, vista lateral, e esta bola eu amplio, aonde que fica o oficial sênior, que é o nosso personagem que eu criei. Aí é um esboço, é um sketch, onde a gente escreve um monte de coisa, explicando cada parte como funciona. Ó. Capricórnio Concept. Ali está a esfera, que é o nosso pequeno ser. Veja. Mesma coisa. Ah, não. Depois a gente mostra isso. Vamos voltar aqui ao H.R. Giger e ver o texto que eu li para vocês. Olha, vai lá. Vai estar no YouTube. Já tem gravado o braço. Tá bom, Luan? Tá certo. Eu não posso perder muito tempo, né? Porque o nosso tempo meio que voa, né? Então, veja. Essa é uma arte surreal. Aqui tem uns trabalhos bem feitos para conhecerem melhor o trabalho dele, certo? Quero mostrar uma outra coisa agora. Bestas Fantásticas? Não. Vamos ao H.R. Giger de volta. H.R. Giger. Concept Art. Esse que vocês já conhecem. Vamos ver se tem mais algumas para vocês verem. Ele realmente é um surrealista meio... É um concept artista. Ele cria os personagens e faz umas imagens muito impactantes. Aqui está. Ó. Ele elaborando parte por parte como que seria. Não, esse não é dele. Esse é o fã dele produzindo. Vamos ver se tem um outro. Olha que legal isso. Eles fazendo a produção e pintando com o pincel o ovo do alien. E a arte ampliada lá atrás. Os desenhos colocados no cenário. E a pessoa fazendo a escultura, a modelagem no caso, né? Tentando fazer o mais parecido com a arte. Esse cara aqui, ó.
que está junto da máscara sendo produzido. Deixa eu voltar lá. Não, é aqui. É o Garriguinho, eu não consegui ampliar. Esse aqui, ó. Esse cara que tem um rosto meio esquisito. Fazendo o rosto do alien, a cabeça. E a produção. Olha ele aqui. Esse é o HR. Esse é o nosso artista. Segurando um ovo de alien. Eu tô pensando que boa parte de vocês conhecem a série Alien, conhece o filme. Aqui é o nascimento de tudo. Então, se esse cara, esse rapaz aqui não existisse, Moebius é muito bom, tá? Mas provavelmente a série Alien não faria tanto sucesso. É a criatura que segurou o filme. Olha o esboço de como seria a cabeça para o encaixe e como seria a parte mecânica para funcionar a cabeça e a boca sendo ejetada. Ah, esse foi o Bruce Lee Mitchell que fez. É bacana também. Então, é isso que a gente estuda. O que nós estudamos é para criar universos fantásticos de qualquer tipo, não é só o terror. Mas agora, como nós vamos começar Aliens, é isso que nós estamos vendo e namorando. Alguma questão? Alguém quer falar alguma coisa? Um assunto tão interessante assim. O pessoal podia comentar algo. Uma curiosidade. Olha o projeto, como tinha colocado. Vê, ó. Projeção, pontas métricas, igual eu fiz ali, a pessoa fez. Vê, ó. A extensão. Isso aqui é um projeto. É um projeto levado a sério. Aqui, ó, acho que eu consigo melhor. Aqui, ó. Vou abaixar a imagem. Legal. Vamos ver no Fotos? É, lá no Fotos. FFF. Olha o DeepSeek. E título. PDF, aqui. Observando, isso aí, Ana. Então, eu abaixei. Álbuns. Tá aqui, ó. Aquela cena da boca esticando. O desenho, lembra que a gente estava fazendo do dragão? A espessura é a criação. Lembra que eu mostrei no meu desenho? Vista lateral, vista frontal. Aqui tem vista de cima, aqui tem vista de costas. Ó, vista de costas. Igual a gente estava fazendo lá o cavalo, os cachorros. Eu estou chamando a atenção disto. É isso mesmo, Nick Art, que é o nosso objetivo. Nosso objetivo é ensinar vocês a projetarem, a criarem nesse universo tão rico. E as nossas aulas não é de como fazer desenho bonitinho, não. É como vocês conseguem ter ideias, expressar ideias e comunicar essa ideia. Eu vou mostrar a nave espacial. Eu estava pensando em mostrar antes, não, vou pular essa para a aula de amanhã, não, da última aula. Tem a nave, aqui, ó, como eu fiz, um piloto. Frontal, esse é o Titan Pan. 3/4, lateral. Perspectiva, um texto descritivo, ó. Aqui, aonde ele senta. Então, eu pensei na roupa dele. Então, como que fica a roupa, ó, que encaixa assim. Então, o banco é feito para encaixar esse tipo de armadura que ele tem. Para ele se encaixar muito bem aqui. E os controles tem 1, 2, 3, 4, cada um. O piloto com o copiloto. Porque ele tem as mãos, se vocês perceberem, ó, o braço, ele tem 2 mãos e cada mão tem um conjunto de dedos, fazendo 4 braços com 16 dedos. E o pé dele, eu fiz tipo uma pata de cavalo, percebe? Então, essa pegada de vocês construírem isso daqui, vocês começam a perceber o motivo que eu mostro um coligrados, o motivo que eu mostro cachorros, o motivo que eu mostro um monte de coisas, porque para vocês terem ideias, quanto mais referências vocês tiverem, melhor é a criação de vocês. E assim, olha esse cientista, pesquisando esse planeta. Isso daqui, ó, é igual aquela história do Octopus, né? Ele veio nessas naves. A criação do Nephilim. Esse é o Nephilim, lembrei. Frontal, lateral, vista de costas. Veja como os braços dele parecem um pouco com um caranguejo.
o rosto dele como uma coisa meio incógnito. Ó, vocês não têm muita ideia, o capuz não deixa perceber. Um dinossauro em relação a ele, ao tamanho, aquele do pescoçudo, para ver como ele é gigante. Mesmo assim, eu coloco que ele tem 120 metros de altura. E a escala, que a gente já comentou uma vez sobre escala, a gente vai rever isso, né? É, isso que é interessante mesmo. A gente vê a pelagem, a questão de como se vão fazer. Lembra que ontem a gente viu cobra, a gente fez? Olha esse aqui com pontas, a ponta tipo um dragão. Esse daqui já não é um nefilim, esse aqui é um leviatã. E eu pensei, eu vou fazer uma cabeça que parece aquelas plantas cheias de espinho. E parece uma blusa, assim. Aí o movimento, ó, como ele se abre, eu colocando, como aparece a ponta. Daí eu pintei, eu fiz uma arte bonita em relação a isso. Aí eu coloquei aqui o pescoço perto dele, né? Aí eu coloquei o Nefilim, que eu mostrei pra vocês, comparando com o Leviatã. Na escala 1 para 200, essa escala 1 para 50. Aí eu fiz uma arte, aqui é o esboço da arte. Deles batalhando. A arte ficou linda, né? Tá lá, tá guardado. Ela é bem grandona. Essa aqui é uma folha 3, a arte tá numa folha 1. Daí tem um Dorignatus, que eu ia desenhar, um Diplodocus, um Ceratosaurus, um Stegosaurus, para não esquecer quais animais que eu ia fazer, tentando ser coerente com a época, né? Porque é o período Jurássico. Ceratossauro. Esse é de um planeta alienígena, que era uma história em quadrinho que eu estava fazendo. A asa, ó, ele é um pouco diferente das asas que a gente estudou, mas eu montei esse ser aqui. Eu fiz olha como ela se fecha aqui a cauda, ó, para catar a vítima, assim. Eu montei isso daqui, eu construí ele, sabe? Eu fiz ele real, assim, um boneco, eu fiz um bonequinho dele, para saber se iria funcionar ou não. Aí eu tirei fotos dele de várias posições. Ó, de costas. Bom, gente, 30 minutos de aula. Amanhã a gente vai continuar. A gente vai ver o Star Wars e vai ver os esboços feitos de Star Wars. Hoje era como uma aula mais teórica, que é uma justificativa, por que isso daqui? Por que a gente está estudando essas coisas? Ah, para aprender a fazer cavalo, cachorro. Não. É para vocês terem bagagem. E essas coisas é para vocês terem bagagem. E olha, quando vocês estudam numa faculdade, vocês veem um monte de matéria com um monte de professores, e quanto mais professores tem, mais interessante é, porque cada professor tem uma visão diferente. Por isso, sigam o Nick Art. Ele é um outro professor, com uma outra visão, e vocês querem ter uma coisa como uma faculdade, quanto mais profissionais vocês verem, mais visões vocês têm, e melhor é a formação de vocês, beleza? Falando isso, a gente encerra, e até amanhã. Me siga, me curta e me compartilhe. E muito obrigado a todos vocês por participarem. O HR já morreu, tá? Ele morreu faz um tempo atrás. Beleza? Até amanhã. Fui. Ih, eu acho que eu bloqueei o botão aqui. Não, não bloqueei. Abraços, Mickey. Obrigado por aparecer aí também. Ou não, eu apertei o outro botão.